Olá, amigos, a lição número 10 é a lição que fala sobre a mansidão. A parte de quinta-feira vai nos ensinar como podemos nos manter seguros, estarmos num abrigo seguro, podemos nos manter assim protegidos, porque quando uma pessoa ela está num crisol, numa privação, numa provação, e ela começa a falar muito, é porque ela não tem conteúdo, é porque ela tem assim problema de autoestima, ou seja, o valor que ela dá a si mesmo é muito baixo. O menino estava com seu pai quando seu pai disse: "Vem vindo uma carroça vazia". Ele ficou assim, olhando e esperando, de repente uma carroça apareceu. E o pai disse: "Está vendo, filho? Aquela carroça está vazia, não tem ninguém". "Como é que o senhor sabia que a carroça estava vazia?" O pai disse: "Por causa do barulhão que ela vinha fazendo. Quando a carroça está carregada, ela tem um peso e ela não permite que haja barulho das suas rodas no meio da estrada. Então, quando uma carroça está vazia, ela fica leve, então faz muito barulho. Quando uma pessoa não tem conteúdo, ela está vazia de Deus e das coisas que Deus pode proporcionar. A pessoa ela não tem muita firmeza, ela agride os outros com palavras, então por isso que as pessoas precisam saber que para manter um conteúdo tem que ter proximidade com Deus, tem que ter proximidade com a palavra de Deus, tem que ter comunhão com o Altíssimo. Quando uma pessoa é arrogante, é altiva, ela fala muito e geralmente falando muito, ela acaba ferindo as outras pessoas. Por isso que as pessoas logo se arrependem daquilo que falam, porque não pensaram naquilo que estão falando ou deveriam falar. A pessoa solta de repente e quando viu já feriu as pessoas. Então temos que aprender que no crisol, Jesus ficou de boca calada. Devemos aprender a ficar de boca calada. Deus vai nos conceder o abrigo correto para que nós possamos superar nossas dificuldades. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tiago, ele escreveu o seguinte, aliás, o próprio Tiago, escrevendo à igreja, então Tiago 1, verso 19, ele deu a seguinte instrução: "Portanto, meus amados irmãos", diz ele, "todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar." É um conselho tremendo quando a pessoa está pensando em superar suas provações. Muitas pessoas entram em grandes problemas porque não sabem segurar a língua e quando ficam zangadas não têm mansidão e acabam soltando e acabam prejudicando mais ainda a situação que eles estavam. Essa era a característica de Jesus quando ele era assim incitado a falar muito. Jesus, ele gostava de ficar calado. Tanto que diante dos seus acusadores, ele não falou muita coisa. "És tu o rei dos judeus?" perguntou ali o governante. Ele disse: "Tu dizes." "Eu não estou falando nada, você que está dizendo." Então Jesus era uma pessoa assim muito equilibrada em responder às pessoas. Né? Quando Jesus estava na porta do templo, chegaram diante dele ali uma mulher pega em adultério e disseram: "A lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E o Senhor o que diz?" Ou seja, colocando Jesus contra os escritos de Moisés. Todo mundo seguia os escritos de Moisés, era uma lei para ele, tanto que ele chamava a lei de Moisés. Então, se Jesus contradissesse o que Moisés havia falado, o povo ia apedrejar ele também naquele momento. Moisés mandou apedrejar uma mulher pega em adultério. Essa mulher foi pega em adultério. E o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus não falou nada. Se abaixou e começou a escrever na areia. E disse: "Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra." E eles começaram a se retirar um por um. Percebeu o equilíbrio de Jesus? Porque Jesus tinha o equilíbrio perfeito dado por Deus em seu coração. Devemos ser como Jesus. Devemos aprender a ouvir mais e falar menos. Porque muitas pessoas que são rápidas para falar, geralmente elas são lentas para ouvir. E isso é um grande erro. Isso leva a pessoa a grandiosos problemas. Pergunta número 8 da lição: o que podemos aprender com as palavras de Davi, que ele escreveu no Salmo 62? Que lição há para nós? Vamos ler Salmo 62, de 1 a 8. "A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa. Não serei grandemente abalado.
Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós, diz o salmista. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe, ou seja, uma torre prestes a desabar. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas eles maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza. O meu refúgio está em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Então, a pergunta é, o que o salmista assim escreveu no Salmo 62, que serve de lição para todos nós? Resposta: Davi estava sendo perseguido, mas ele confiou no Senhor como uma rocha, uma fortaleza, e isso se torna uma lição para nós, de não nos desesperarmos diante das provações ou diante dos crisóis, mas devemos confiar em Deus e depender dele para a nossa proteção, porque só ele é o nosso escudo e o nosso refúgio. Como diz o escritor, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Nas guerras ou nos momentos de grandes tempestades ou mesmo de ciclones, devemos ter um seguro, devemos ter um abrigo seguro. E esse abrigo, ele nos ajuda. Agora, quando teve aí a guerra da Ucrânia, foram mostradas nas reportagens as casas com, abrigos subterrâneos. Até um repórter escreveu, quando começou a guerra, eu fui numa cidade próxima, em um supermercado, e comprei muita água, comprei muita comida, e eu trouxe para o meu abrigo subterrâneo. E mostrou um abrigo, era uma outra casa, embaixo da casa dele, um abrigo seguro, podia explodir uma bomba lá em cima. Ele não seria abalado ali dentro, uma estrutura muito forte. Davi está dizendo isso, eu não seria abalado, porque o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu escudo. O livro de Meditações Matinais, de 1977, página 92, há um escrito de Ellen White. Está escrito assim: o povo de Deus que guarda os mandamentos, dentro em breve, será colocado em posição muito difícil. Mas todos os que têm andado na luz e que têm difundido essa luz, reconhecerão que Deus intervém em seu favor. Quando tudo parecer o mais proibitivo possível, então revelará o Senhor o seu poder aos seus fiéis, como se fosse o seu alto refúgio. Eu gosto dessas palavras. Quando aqueles que guardam os mandamentos receberem uma proibição cada vez maior, então vão receber de Deus ali a proteção que eles estão esperando. Geralmente nós não somos imunes às humilhações e nem as críticas que nos fazem. Precisamos de um abrigo seguro. Existe na Itália uma pequena cidade que foi construída na sombra de uma rocha. Essa rocha chama-se Pitcairn. E essa rocha é tão grande que a cidade foi feita na sombra, embaixo ali da rocha. E ali aquela cidade ela é protegida por aquela rocha. Quando vem um avalanche lá de cima, aquela avalanche bate naquela rocha e passa por cima da cidade e cai num limite que não leva nenhum perigo para aquela cidade. A cidade é protegida pela rocha Capitaine. Então isso é uma ilustração muito segura de que Deus é a nossa rocha. Se nós estivermos construindo a nossa vida espiritual embaixo da sombra do Onipotente, nós descansaremos, porque o Senhor será o nosso refúgio quando chegarem os crisóis, quando chegarem os momentos terríveis da nossa vida. Não precisamos temer, se tivermos uma proteção com o Senhor nosso Deus. Quando sofrermos por amor a Cristo, quando formos perseguidos por aquilo que cremos, quando passarmos por provações das quais nós não enxergamos a razão, como aconteceu com Jó, nossa reação talvez seja de surpresa e incompreensão. Foi por isso que Jó argumentou com Deus, porque ele não entendia como é que ele, sendo um homem
tão fiel ao Senhor, tão consagrado, as coisas ruins ainda lhe aconteciam. E Jó questionou com Deus, mas a Bíblia fala que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. E no capítulo 42 diz assim: e quando Jó estava orando por seus amigos, o Senhor mudou a situação de Jó e deu a ele tudo que ele tinha em dobro. Ele se tornou o homem mais rico do Oriente, com as filhas e os filhos mais belos que já existiram no Oriente. Palavra de Ellen White, Meditações Matinais, 1992, página 249, diz assim: o próprio Deus é a rocha do século, é um refúgio para o seu povo, é uma proteção contra a tempestade. Deus é a sombra contra o ardente calor. Ele deu-nos suas promessas firmes e imutáveis, mais firmes do que as altas rochas e os montes eternos. Confiemos nesse Deus. Coloquemos nossa confiança em sua presença, em seu poder, nos auxiliando. Ele é o nosso alto refúgio que não falhará. Que o Senhor nos abençoe. Possamos confiar nesse Deus que tudo pode e que, se estivermos assim debaixo de sua sombra, nós descansaremos. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, não temerei. Salmo 91. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos dê a paz. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Possamos fazer do Senhor nosso refúgio, nossa proteção, nosso esconderijo. Liberta, Senhor, do temor, liberta, Senhor, da dor, liberta da insensibilidade e da ansiedade o nosso coração. Pedimos em nome de Jesus, amém. Que o seu poder, Senhor, esteja sobre esse meu irmão, essa minha irmã que está estudando essa lição conosco esta semana. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Agradecemos a você pela compreensão das palavras do Senhor. E divulgue o nosso trabalho. Transmita para mais pessoas. Se inscreva no canal no YouTube, entre lá no YouTube, coloque Gilberto Brasiliano, vai aparecer os vídeos, você se cadastra, se inscreve, se você recebe os vídeos naturalmente, à medida que eu vou publicando, você já vai recebendo automaticamente. Deus abençoe você. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Amém.